sentarem, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Josué. Josué, capítulo 24. O último capítulo do livro de Josué. Josué 24. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 21. Josué, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 21. E a palavra de Deus diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué lhe disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. E também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. E porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois os tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando os vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, e os expulsaram da vossa presença, bem como 2 reis dos amorreus, e isso não com a sua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrate, no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrate, cujo aos deuses dos amorreus, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para que servimos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente, até os amorreus. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Nos ajude a entender essa palavra, nos ajude, ó Deus, a aplicar essa palavra no nosso coração pelo Teu Santo Espírito,
E, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, tomando decisões práticas, verdadeiras, que realmente, ó Deus, redundem numa melhora para a nossa família e para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de meditar sobre o tema: tome decisões que melhore a sua família. Tome decisões que melhore a sua família. Todos nós, todos os dias, a todos os momentos, tomamos decisões. A tomada de decisão é necessária em qualquer circunstância da vida. Por exemplo, quando nós acordamos, nós decidimos, nós vamos à igreja. Então você decidiu que você não poderia ir para a igreja sem escovar os dentes. Então você decidiu qual tipo de roupa que você usaria. Então você decidiu qual meio de transporte que você viria. Então você decidiu quais as pessoas da sua casa que estariam aqui. Então você decidiu estar aqui. Antes de você chegar aqui, você tomou uma série de decisões. Entretanto, decisões podem ser mais importantes ou menos importantes. Há um grau de relevância nas decisões que nós tomamos. Uma decisão bem acertada, importante, bem acertada, pode ser fonte de grande alegria, ao passo de que uma decisão importante, equivocada, nos traz grandes prejuízos. Quem é mais de idade, e aí eu estou falando aqui, eu estou me incluindo porque eu vou me lembrar. Vocês vão se lembrar aí de uns 10, 15, 20 anos atrás, que o grande hobby das famílias na sexta-feira era alugar vídeos, alugar DVDs. Então, chegava na sexta-feira, o pessoal alugava, porque aí ficava mais 2 dias, no sábado e no domingo, dava mais tempo de assistir o filme tudo. E uma grande empresa dessa época era a empresa Blockbuster, a maior empresa locadora de vídeo de todo mundo. O auge dessa empresa foi em 2004, quando ela passou a ter mais de 9 mil estabelecimentos em todo o mundo. E hoje, a Blockbuster só tem um estabelecimento. Qual foi o motivo da decadência, da derrocada da Blockbuster? Uma gigante do entretenimento que hoje se torna uma empresa falida, que pediu concordata esses dias atrás. Porque num determinado momento da sua história, ela tomou uma decisão equivocada. E a decisão equivocada dela tem tudo a ver com um sistema de entretenimento que a maioria de nós utilizamos hoje. Todos nós conhecemos a Netflix. A Netflix foi criada em 1997 por um rapaz, e o intuito dele, na verdade, era de pegar os DVDs e ao invés do cidadão alocar numa Blockbuster, ele apenas faria o pedido pela internet e a Netflix enviaria o DVD e depois buscaria o DVD. E a partir dos anos foram passando, no ano de 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, a Netflix começou então a fazer a sua operação via internet, a famosa streaming. Em 2007, a Netflix fez uma proposta para a Blockbuster de venda. E ela se propôs, a Netflix, os donos da Netflix propuseram para os donos da Blockbuster que eles comprassem a Netflix por $53 milhões. O restante da história, os irmãos já vão saber. A Blockbuster, não compreendendo, não tendo uma visão ao longo prazo, ela disse: não, nós não vamos comprar. A Netflix continuou. A Blockbuster já não continuou mais. Hoje a Netflix está em 190 países, mais de 120 milhões de assinantes, fatura mais de bilhões de dólares todos os anos. A Blockbuster pediu concordata.
Por que eu estou contando essa história? Porque, num determinado momento, uma decisão equivocada pode significar a falência ou sucesso. E como nós estamos falando de família, uma decisão equivocada pode significar o sucesso da sua família ou a falência da sua família. E é sobre isso que eu gostaria de dizer esta noite, pensar esta manhã. Tomar decisões que melhorem nossa família. Queridos, eu quero pensar nesse texto, olhar todo esse texto, e vocês sabem muito bem qual que é o contexto que nós estamos inseridos. Josué já está no final da sua empreita, ele já está no final da sua vida, ele já conquistou o que Deus havia dito para ele conquistar. A demanda, o propósito de vida de Josué era de liderar o povo para a conquista da terra de Canaã. E essa conquista havia sido efetuada sob as mãos de Josué, mas agora ele não tem forças mais para continuar. Ele percebe que ele precisa chamar o povo para que o povo tome uma decisão. E essa decisão é muito simples. Ou vocês servem ao Senhor e continuam prosperando, ou vocês abandonam o Senhor e deixam de existir. E quando nós olhamos esse texto aqui, eu quero trazer três verdades que aparecem aqui nesse texto. A primeira é que nós devemos olhar para o passado da nossa família e ver o quanto Deus operou em nossa casa. Se você perceber do versículo 1 até o versículo 13, o Senhor vai trazendo a história de Israel, ainda que de maneira resumida, mas uma história completa. E essa história pode ser dividida em 4 partes. Aqui no versículo de número 2 até o versículo 4, você pode compreender aí, você vai observar que Deus relembra o início de tudo. Quando Deus chama Abraão, e de Abraão ele dá Isaque, e de Isaque vem Jacó e Esaú. Esaú agora é patriarca de uma terra chamada Edom, mas Jacó vai para o Egito. Deus está dizendo o seguinte: olha, essa família, este povo, essa nação foi criada por mim, foi estabelecida por mim. Vocês só existem porque eu assim, pela minha graça e pela misericórdia, pelo meu poder, pelo meu chamado, pela minha soberania, os fiz uma grande família. E quando a gente olha para a história, nós vamos ver que Sara era estéril. Nós vamos ver que Raquel, a esposa de Jacó, era estéril. E nós vamos perceber a mão do Senhor movendo a história para que aquela família, aquela grande nação, aquele grande conglomerado de gente pudesse avançar na história a partir do querer de Deus. A família de Israel começa primeiro na vontade do Senhor. E Deus fala isso, o início de tudo. Quando a gente olha do versículo 5 até o versículo de número 7, a parte A do texto, versículo 7, Deus relembra ao povo o episódio que marca a identidade de Israel, que é o momento em que ele é liberto da terra do Egito. E naquele momento de opressão, Faraó, que não conhece o povo de Israel a partir de José, e agora oprime aquele povo durante mais de 400 anos, e aquele povo clama ao Senhor, e aquele povo lembra-se do Senhor, e o Senhor se lembra do povo. E com poderosa mão o Senhor efetua ali grandes prodígios e milagres nas 10 pragas, humilhando e subjugando todos os deuses do Egito, inclusive Faraó. É o momento da afirmação da identidade do povo, de que aquele povo pertencia ao Senhor e que o Senhor era o Deus daquela nação. Quando nós olhamos
A partir do versículo 7, a parte B, e lá no versículo 7, parte B, diz assim, que então habitaste no deserto durante muito tempo. O Senhor relembra as provações que aquela grande família havia passado. Porque vocês sabem muito bem que uma viagem de alguns meses se transformou numa viagem de 40 anos. Por causa da rebeldia do povo, de não confiar no Senhor, de ir contra a vontade de Deus. Aquela nação, aqueles pais, foram todos morrendo no deserto e uma nova geração se sucede. E essa nova geração é quem vai tomar posse das bênçãos que Deus havia determinado e já dito no passado, a terra de Canaã. E durante esses 40 anos, aquele povo, aquela família experimentou a provisão de Deus. Maná, água, codornizes, sustento diário. Durante aquele tempo de grandes provações, aquele povo, aquela família, experimentou também a proteção de Deus. Porque vocês se lembram que durante o dia, uma nuvem se erguia sobre o arraial e aquela nuvem direcionava, mas tampava o sol para que não queimasse o povo. Durante a noite se erguia uma grande coluna de fogo e aquela coluna de fogo, além de iluminar o caminho, também protegia contra o frio. Era o Senhor mesmo em meio a um grande juízo, sustentando, guardando, protegendo, provisionando aquela casa. Se você observa do versículo 8 até o versículo 13, que as conquistas daquele povo de Israel, daquela grande família, eram conquistadas não pela espada deles, não pelo arco deles, não pela força deles, mas pelo poder de Deus. Se você observa, a narrativa sempre fala assim: eu os entreguei nas vossas mãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entreguei, eu enviei, eu conquistei, eu dei. Tudo que aquele povo tem e possui agora vem das mãos do Senhor. E o Senhor está olhando para essa reunião, essa assembleia congregada aqui, e está dizendo: olha para o passado, olhem para trás e vislumbrem tudo que eu fiz. Queridos, a história pode ser a nossa pedagoga ou a história pode ser a nossa coveira. Se nós não olharmos para a história e aprendermos, nós podemos cometer os mesmos erros que nos levarão para direto da cova. Por que o povo de Israel é lembrado, é convidado a olhar para trás? Porque eles só estão ali. Porque eles só são o que são. Porque eles só têm o que têm. Porque o Senhor foi misericordioso para com a vida deles. Diante disso tudo, eu quero pedir que vocês reflitam sobre a família de vocês. Como que ela começou? Quais as dificuldades que vocês passaram durante essa vida? Quais foram as lutas? Onde foram se formando as identidades da sua casa? Quais são as suas conquistas? Eu quero lembrar vocês que a família de vocês, a minha família, só é o que é, só tem o que tem, só está aqui neste momento, neste local, nesta hora, porque Deus assim teve misericórdia. Aqueles que estão casados há mais de 10, 15 anos, há mais de 20 anos, nós temos aqui famílias casadas há mais de 40, 50 anos. Vocês podem olhar para trás e podem falar assim: tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, a minha família está do jeito que está, é porque o Senhor teve misericórdia de mim. Mas o Senhor também olha e diz para o povo vislumbrar o futuro da sua família. O segundo ponto desse sermão é: vislumbre o futuro da sua casa. Se você veio aqui no versículo de número 20, Josué dá uma advertência para o seu povo. E ele vai dizer assim: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal,
e vos consumirá depois de vos ter feito bem. O verbo está no futuro. Josué está dando uma advertência muito clara. As bênçãos do passado não vão servir para o futuro. Aquilo que Deus fez no passado não vai continuar sendo feito ad eternum. Queridos, quando a gente olha para a história de Israel, essa é a grande preocupação, especialmente nos livros de Juízes. De que os filhos subsequentes, as gerações subsequentes pudessem ser fiéis a Deus. Porque o futuro da nação depende da fidelidade do povo ao Senhor e da obediência dos mandamentos de Deus no meio daquela casa, daquela família, daquela nação. E o que nós vislumbramos hoje em dia, meus amados, é uma grande crise geracional. O bisavô é presbiteriano. Ele é fervoroso. Ele é fiel. Ele avança. Ele não tem medo. O avô é fiel, mas nem tanto. O pai os filhos, os netos. Uma crise geracional de fé. É sobre isso que Josué está alertando o povo. Se as gerações subsequentes não forem ensinadas e não forem levadas a ter um compromisso sério com Deus, as famílias vão sucumbir. Porque o que Deus vai fazer é exatamente isso. Se deixardes ao Senhor e servirdes ao Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal. Quem vai fazer mal? O diabo? O Senhor. E vos consumirá depois de haver feito o bem. Não é isso que acontece no livro de Juízes? Não é isso que acontece nos livros dos reis? Quando o povo abandona o Senhor, Deus suscita a Síria, leva cativo. Deus suscita a Babilônia, leva cativo. O reino do norte deixa de existir. O reino do sul permanece pela única, exclusiva graça e misericórdia de Deus. Mas para a gente não vislumbrar esse futuro sombrio, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Uma decisão agora. Uma decisão nesta manhã. E o povo foi conclamado por Josué a fazer exatamente isso. Agora no versículo 14, o terceiro ponto desse sermão é: tome a decisão que melhore a sua família. No versículo 14, Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí ele vai dizer, vai mostrar a decisão dele. Se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais, aos deuses dos amorreus, vocês sirvam. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. É uma decisão que se toma hoje. E que decisão é essa? A primeira é uma decisão de abandonar os ídolos do lar. Veja aí no versículo de número 14, a parte B: deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais. Toda casa tem os ídolos do lar. Talvez você não tenha lá uma gama de santos, mas você pode ter dentro da sua casa o ídolo do dinheiro, o ídolo do trabalho, o ídolo da preguiça, o ídolo do lar. O que rege aquela família é aquele ídolo.
A primeira decisão que você deve fazer é abandonar. O que você deve pensar? O que tem tomado a primazia de Deus dentro da minha casa? Quais são os valores que realmente norteiam a minha família? Quais são realmente as pedras fundamentais do meu lar? E aí você vai colocar o crivo da palavra de Deus e você vai ver onde é que são os verdadeiros ídolos do seu lar. Primeira decisão, abandone. A segunda decisão, sirva ao Senhor com integridade e com fidelidade. Servir ao Senhor com integridade significa servir ao Senhor apesar das circunstâncias. Não é só quando estiver na boa. Não é só quando a situação financeira for favorável. Não é só quando a paixão do casamento estiver acesa. Não é somente quando os filhos estiverem todos obedientes. Não é somente quando as coisas estiverem perfeitas. Servir ao Senhor com integridade independe das circunstâncias, porque o Senhor é eterno, mas as circunstâncias, elas são passageiras. Nós devemos também servir ao Senhor com fidelidade. Servir ao Senhor com fidelidade significa que ainda que ninguém esteja olhando, ainda que ninguém esteja vigiando, ainda que ninguém esteja ali instigando, nós servimos ao Senhor. É isso que Josué está dizendo aqui no versículo 14. Tome uma decisão definitiva. Queridos, eu não quero me alongar muito, mas eu quero apenas fazer algumas aplicações práticas. Se você não quiser ver o fim da sua casa, você precisa tomar a decisão definitiva hoje. Essa semana eu, aconselhando um amigo que mora numa cidade aqui perto de Campinas, o casamento dele acabou. Acabou. E eu acompanhei todo o processo. E agora, no final do processo, ele está levando uma vida totalmente condizente com a fé que ele diz professar crer. Ele está temente ao Senhor, ele está firme no Senhor, ele está humilhado diante do Senhor. E ele me mandou uma mensagem dizendo assim: Felipe, por que as coisas são tão dolorosas assim? Por que tem que ser tão doído assim? Por que a minha mulher não volta para mim? Aí eu fui obrigado a lembrá-lo de um princípio divino. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Porque lá no passado ele tomou decisões equivocadas de não investir na casa dele. Então, lá no passado ele tomou uma decisão de que aquele comportamento destrutivo do seu lar era o correto e ele deveria continuar daquela forma. Não se arrependeu, não se voltou ao Senhor, não serviu ao Senhor com integridade e com fidelidade. E agora, no momento futuro, ele está colhendo o que ele plantou. Queridos, para que você não sofra lá na frente, você precisa tomar uma decisão hoje. Eu quero conclamar você a decidir que Jesus seja o centro do seu lar. Que Jesus seja a pedra fundamental da sua casa. Que o que mova a unidade da sua família não seja dinheiro, não seja presente, não seja trabalho, não seja festa, não seja confraternizações, mas a pedra, a amálgama, o cimento, a cola que une toda a sua casa, seja a pessoa extraordinária e sublime e perfeita do nosso Senhor Jesus. Tome essa decisão hoje. Tome a decisão de que hoje você fará um investimento de vida para que a próxima geração seja apaixonada por Jesus. Não se deixe levar por esse sentimento, por essa ideia maligna, criada no inferno, de que os nossos filhos podem ser deixados ao léu, à deriva.
e de que em algum momento eles vão tomar a decisão correta para a vida deles. Não caia nessa mentira do diabo. Você precisa investir na vida do seu filho, na vida de sua filha, do sobrinho, do seu neto, para que as próximas gerações sirvam a Jesus mais do que você serviu, e não menos. Você precisa tomar a decisão hoje. Você precisa tomar a decisão de que você vai tratar o seu marido e a sua esposa como a palavra de Deus diz para tratar. Com amor, com dedicação, com sacrifício, com cuidado, com respeito, com zelo. Mas você precisa tomar a decisão hoje. Não pode ser amanhã. Não pode ser daqui a 10 anos. Não pode ser quando o caldo entornar. Não pode ser quando o leite derramar. Tem que ser hoje. Quero finalizar este sermão dizendo isso. Tome decisões que melhorem a sua família hoje. Que Deus abençoe a sua casa. Amém?